Alô, Luano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula e a nossa aula tem como tema, nós vamos inaugurar o caderno 2 e vamos entrar no módulo 5, o chamado período entre guerras. O período entre guerras, ele fala do pós-Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, e vai trabalhar todo esse contexto histórico, os chamados altos e baixos, quem ganhou, quem perdeu, a chamada era dos contrastes, porque, na verdade, a guerra acabou sendo benéfica para alguns e acabou sendo ruim para, na sua maioria, os países europeus, que, por conta das questões relacionadas ao nacionalismo, ao imperialismo e à acumulação das riquezas, dos minerais, principalmente dos continentes africano e asiático, que foram transformados em riqueza, mas ao mesmo tempo eles foram transformados em investimento bélico, junto, obviamente, com uma competitividade e somado também a uma questão relacionada à disputa por mercados consumidores e um nacionalismo sustentando a superioridade entre os povos, podemos colocar como ingredientes que culminaram, portanto, na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra, portanto, vai trabalhar os cacos e vai juntar esses cacos que sobraram, principalmente no continente europeu e, obviamente, quem o personagem aí que sai, de uma certa forma, fortalecido com o enfraquecimento da maioria dos países europeus. Então, nós vamos ter como referência do livro as páginas 124 a 126, nós vamos entrar neste módulo, mas já adiantando que ele não termina nessa aula, ou seja, este módulo ainda vai continuar porque ele traz outras informações que para nós também será relevante aí no processo educativo. Então, falando do pós-guerra propriamente dita, né? É uma guerra que se estendeu durante 4 anos, mas os 4 anos aí, do ponto de vista efetivo, real, mas antes mesmo já tinha todo um discurso que iria culminar na Primeira Guerra Mundial, né? O discurso nacionalista, o discurso competitivo, o discurso das injustiças que alguns países teve sobre outros em relação à divisão dos territórios africanos. Então, na verdade, já existia uma guerra de ideias e que por questões, obviamente, de teste de competitividade de quem sairia vencedor, portanto, essa guerra aconteceu. Bem, cidades inteiras, e aí falando, tudo isso que eu estou falando, claro, numa perspectiva europeia. Cidades inteiras vieram aos montes, bombardeios, então, portanto, foram destruídas. Eu tenho uma economia que vai se desorganizar, desemprego, obviamente, porque se eu tenho todas as cidades destruídas, junto com elas, foi também empresas, residências, enfim, de um modo geral, eu tenho que reconstruir. E aí, obviamente, que desemprego, falta de perspectiva, comida, dívidas, tudo isso acabou fazendo com que a Europa, de um modo geral, praticamente os países que se envolveram aí na Primeira Guerra, acabaram entrando numa crise profunda muito grande. E aí, obviamente, que se eu estou em crise e eu preciso recomeçar, eu preciso reconstruir, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de equipamentos, eu vou precisar de mantimentos. Então, todo esse amparato, ele será fornecido por um país que participou da guerra, mas, ao mesmo tempo, teve uma participação estratégica no que se diz respeito à Tríplice Entente, mas porque os seus territórios não foram atingidos por nenhum bombardeio e coube esse país acelerar a sua produção industrial para
atender, então, reconstruir aí os países da Europa. Eu estou falando dos Estados Unidos, que acabou sendo beneficiado, porque coube a eles essa questão de reconstruir os países e, obviamente, que a sua indústria, a sua economia, ou seja, o seu governo, acabou tendo uma ascensão gigantesca, porque partia deles, e somente eles, então, portanto, produzir uma produção em massa de produtos e serviços para poder reconstruir a Europa. E aí, outra coisa importante, os Estados Unidos, antes da guerra, tratava-se, claro, todo mundo sabe da história, sai de uma colônia, consegue sua independência, sua constituição, sai de uma guerra de secessão que acabou vitimando milhares aí de pessoas, e entra no século XX, os Estados Unidos, como um devedor. Né? E aí, olha que interessante, o pós-guerra tira os Estados Unidos de uma condição de devedor, passando a ser credor. Os Estados Unidos paga todas as suas dívidas e mais, ele começa a emprestar dinheiro para os países europeus, se tornando já no início, portanto, na primeira metade aí do século XX, se tornando o maior credor do mundo. Olha a virada que teve esse país, que não tem como negar, acabou sendo beneficiado com a disputa ideológica nacionalista e bélica do continente europeu. E aqui, já adiantando, já tinha adiantado em conversa, mas aqui um texto para fundamentar exatamente o que eu estava falando, porque ele fala: os Estados Unidos se desenvolveram muito após o acontecimento. Eles assumem essa hegemonia dada aos elementos que eu já coloquei. Sai de uma condição devedora para uma condição de credor, acelera a sua indústria, gera emprego, a economia cresce. Por quê? Porque os Estados Unidos fabricava para atender o seu mercado interno e fabricava para atender o mercado europeu no processo de reconstrução desses países. Então, foi benéfico, sim, ao passo de que o próprio capitalismo, enquanto sistema, ele vai migrar da destruição que a Primeira Guerra trouxe para a Europa e vai migrar para os Estados Unidos, que foi visto com certo entusiasmo, principalmente por outros países que já tinham sido colônias, e vê como exemplo os Estados Unidos de superação, ao passo que uma colônia, né, uma ex-colônia, vamos pensar assim, começa a financiar as antigas metrópoles. Olha só como esse mundo dá volta e como ele deu volta nesse episódio específico, né? A Europa, que do século XV ao início do século XX, até o final do XVIII, praticamente dominou o mundo nos processos que conhecemos da relação colônia-metrópole, da relação imperialista dos países que começam a ocupar territórios que forneciam matérias-primas, como a África e a Ásia, como os historiadores chamam da segunda colonização, ou na geografia chamado de neocolonialismo, né? Seria, o neo vem de novo, uma nova forma de colonizar, aí a gente falando, obviamente, do 18 e do 19. Então ele fala, durante o conflito, o governo americano fez empréstimos financeiros aos países da Tríplice Entente e as exportações de produtos industrializados e agrícolas para antigos compradores dos países europeus. É claro que isso aumentou de forma considerável e é claro que os Estados Unidos, portanto, começa a atingir níveis altíssimos de produção interna bruta, portanto, o seu PIB começa a crescer de maneira ascendente nessa época, porque cabe aos Estados Unidos investir na sua indústria, investir em mão de obra para atender mercados
internos, obviamente, a sua população, é um país grande também, mas atender também a Europa. E aqui eu trouxe para vocês o mapa mundi, até para visualizar e fundamentar esse favorecimento norte-americano frente à Primeira Guerra Mundial. Então, eu tenho aqui os países da Europa, né? Então, aqui o conflito ele ficou aqui. E os Estados Unidos, ele está do outro lado do Atlântico, né? Ou seja, os Estados Unidos, portanto, ele se une à Tríplice Entente, que na época era Inglaterra, França e Rússia, né? Rússia, olha que interessante, a Rússia que faz a sua revolução socialista em 17, na Primeira Guerra, e aí vocês já conhecem, porque essa revolução lá na frente vai gerar uma guerra ideológica com os próprios norte-americanos, que é a Guerra Fria, mas no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela se une, obviamente, à França e Inglaterra, porque tinha a Alemanha como inimiga, porque a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, tinha um projeto expansionista que acabava interferindo em interesses e territórios russos. Né? Então, por isso que a Rússia vai, obviamente, ficar do lado da Entente. E os Estados Unidos, estrategicamente, aqui onde está o meu cursor, né, localizado aqui na América do Norte, participava da guerra, mas sem expor os seus territórios, enfim, as suas indústrias, as suas cidades. Então, os Estados Unidos, estando na América, acaba se beneficiando, obviamente, com a destruição da Europa na Primeira Guerra Mundial, de cidades, de perspectivas, por conta de que está fora dos bombardeios, está fora dos locais que ficaram em guerra. Outra coisa importante, aqui o mapa, os países estão pequenininhos, não dá para enxergar, mas só para a gente ter uma noção visual, os países da Europa, as fronteiras, elas são muito próximas, né? Ou seja, são países vizinhos e de uma proximidade que você consegue viajar, você consegue acessar alguns. Quando você está num país europeu, você acessa outros países de carro. Né? Então, essa proximidade também favoreceu a destruição desse continente no que se diz respeito à Primeira Guerra Mundial. Então, vou parar por aqui neste momento, porque na próxima aula nós vamos entrar na famosa crise de 29, né, a crise norte-americana. Por que os Estados Unidos, com toda essa euforia econômica, entram numa profunda crise? Nós vamos entender isso na próxima aula, quando a gente tem uma aula exclusiva para falar da crise, da recessão norte-americana de 1929 para 1930, chamada Grande Recessão. Bem, como tarefa, portanto, fica a atividade 1, exercícios da página 130, somente a letra A e B, e aí logo em seguida faremos aí a correção e os devidos comentários sobre o mesmo. Tudo bem? Neste momento, quero agradecer e até a nossa próxima aula.